aproximada de elétrons para fora e de neutrinos para fora do quadro e para dentro do quadro, mais ou menos igual. Eu ia ter uma discrepância pequena, por erro estatístico até, mas basicamente não haveria uma direção preferencial. Aqui não. Aqui é 98% sempre saindo para um lado e por erro estatístico 2% eu vou ver para o outro lado, mas aí é erro, está dentro da barra de erro. Então o neutrino viola a paridade nesse sentido, ele escolhe uma direção preferencial no universo. Uma direção preferencial a partir do decaimento zero, do plano do decaimento zero. Então é isso que é a quebra de paridade, está na interação fraca. Na interação eletromagnética, na força, na gravitacional, isso não aparece. Depois, é claro, a coisa ficou mais forte ainda, porque o Cronin e o Fitch mostraram em 64 que quem é violado na interação fraca é CD, ou seja, é o T. Então a interação fraca ela viola a reversão temporal. Então, se eu contar uma história, se eu passar o filme, né? Começando lá, sei lá, começando o filme com a mocinha chorando e terminando ela casando com o príncipe, aí eu vou passar a história ao contrário. Ela termina casando com o príncipe, ela pode estar começando casada com o sultão. Ela não estava chorando nisso. O filme muda se eu passar a história de trás para frente. Isso é aquela da reversão temporal. Então, a interação fraca, se você contar a história da frente para trás ou de trás para frente, faz diferença. Então, isso aí é uma coisa bem viagem. Você imaginar que tem uma histerese nisso aí, né? Que você contar assim, se você faz a reversão temporal, você não sai do ponto de partida. Então, é a violação do CD na interação fraca. Então, essa é uma violação forte. Isso aí deu o prêmio Nobel. Você que gosta de saber aí, é o colunista, é o socialite da. Muito legal saber as histórias. Revista Caras Acadêmicas, Caras vai te contratar. Revista Simetrias, vai te contratar. Caras é muito mundano, né? Vamos fazer uma revista chamada Pós-Graduação do Rio. Vamos dar revista Simetrias, você vai ser o editor-chefe. Ele vai ser figurinista, né? Dos pratos do Nobel. Esse aqui vai fazer a filmagem. Cada um vai ter uma função. A Aline vai ser a promoter das grandes festas, né, Aline? Então tá, então se a gente fizer uma grande festa de caras, você vai poder saber quem é nobelizado, qual é a cotação de cada um para o Nobel, quem subiu, desceu a cotação. Bom, então vamos falar do Young Mills puro, que eu já comi 5 minutos comentando aí com vocês. Então a ideia de Young Mills é essa aqui. Nós generalizamos o field strength. Aí eu vou supor um pouquinho que alguém teve uma pré-iniciação do Young Mills no curso de férias. Então nós temos uma família de potenciais de Gauge. Então a gente tem field strength sexual. O que é field strength? Desculpa. Field é a tensor de intensidade, é o FI. E aqui, FMIA. Aqui, a constante de acoplamento de Gauge, a constante de estrutura do grupo, A, B, D, A, I, C. Então, essa aqui é a estrutura, isso é o Young Mills. Essa parte aqui que é a dita parte não abeliana na QED, F, A, B, C, etc. Tem mais de uma família, tem mais de um potencial, uma família de potenciais de Gauge em alta interação. E aí a ação de Young Mills, né? Desculpa, senhor, esse outro iniciar que aparece no fóton aí. Aonde? Não, esse A é o índice de Young Mills, é o índice da simetria interna. É como se eu tivesse várias famílias de campos de Gauge. Eu não tenho só um AMI. Eu tenho AMI1, AMI2, eu tenho N famílias de campos de Gauge. Eu tenho N famílias de campos, eu tenho N spins interagindo. Pega aí o material lá do Felipe está escrevendo isso para a tese dele, está fazendo um artigo de revisão bom do curso que eu dei de férias. Pega com ele lá para você ler um pouquinho essa introdução. Tá legal, tá bom? Então está aqui, ó, menos um quarto de FMIA. FMIA. Então isso aqui é a interação. Desculpa, AMI-B, AMI-C, né? AMI-B, AMI-C. AMI-B, AMI-C. Só o índice A. Índice A que é livre. Então, quando eu fizer esse produto, então tá legal. Quando eu fizer FMI, eu vou ter uma parte que é tipo massa. É DMI-ANI menos DMI-ANI vezes DMI-ANI menos DMI-ANI. Eu vou ter esse pedaço aqui vezes DMI. Vem daqui isso aqui. Então, vai ser isso vezes isso. Depois eu vou ter isso vezes isso. E depois isso ao quadrado. Então, tem 3 partes. Eu tenho, quando eu elevar ao quadrado, DMI-ANI-A menos DMI-ANI-A ao quadrado. Então aqui eu tenho simplesmente menos um quarto. Eu tenho uma eletrodinâmica de Maxwell aqui. É como se eu tivesse N fórmulas. Então isso aqui está dando para mim A, Mi, A, D'Alembertiano, θ, Mi, A, Mi, A.
Então é como se eu tivesse N fótons separadamente, cada um deles tendo a sua propagação. É o que dá o primeiro termo. É o termo livre. Então aqui são os quanta de Young Mills livres. Claro que eu vou ter que introduzir um gauge fixo. Eu não coloquei aqui o gauge fixo. Se a gente quiser introduzir o gauge fixo, vai colocar aqui mais 1 sobre 2 alfa dmi a mi a ao quadrado. Ou seja, dmi a mi a dmi, ou seja, você vai colocar assim, dmi a mi a. Vamos ver isso aqui ao quadrado. Então, é o gauge fixo. Coloca o gauge fixo, ele vai aparecer aqui também. Vai aparecer o nosso amigo menos 1 sobre 2 alfa menos 1 sobre alfa. O 2 eu já fatorei. A Lagrangiano com mi a mi a. Então, isso aqui é o Lagrangiano, primeira parte. É a propagação livre de cada tipo de fóton. Depois, agora, eu vou ter o termo de interferência. Esse termo vezes esse termo. Então, nós vamos produzir um dmi a mi a. Então, vamos ter G, F, A, B, C, dmi a mi a mi B, a mi C. E depois vamos ter um termo que vai ser menos G, F, A, B, C, dmi a mi a aí multiplicar por mi vezes a mi c. Então vocês estão vendo que no Young Mills, ó, eu tenho um vértice com 3 campos de Young Mills, 3 campos no mesmo ponto. Aqui sim eu tenho uma auto-interação. Tem 3 campos de Young Mills exclusivamente auto-interagindo e com momento. Olha aqui o momento, olha o kappa mi aqui. Então esse vértice, ele tem momento. Então ele é um vértice que sobe com a energia. Tá? Isso que a gente está calculando é alfa mini, F mini. É esse termo aqui. É esse termo aqui. Vezes esse. Esse termo aqui. Vezes essa parte desse termo. Eu estou levando isso aqui ao quadrado. Esse é o quadrado. Esse é o quadrado. E esse vezes esse. Estou fazendo agora esse vezes esse. Aqui. E depois o termo ao quadrado. Vai ficar G2, F, A, B, C, F, A, D, E, A, Mi, D, A, Mi, C, A, Mi, D, A, Mi, E. Agora aqui eu tenho um vértice com 4 campos de Young Mills. Esse vértice aqui é um quadrivértice. E constante de acoplamento G ao quadrado. Então também, a gente espera que a constante de acoplamento seja pequena, esse é um vértice quadrado, então ele é um vértice que deve ser menor. Esse vértice aqui é forte, ele domina. Além dele ter uma constante de acoplamento só, que geralmente a constante de acoplamento é menor do que 1, a gente espera que seja pequena, para poder fazer a teoria de perturbação. Então ele é uma constante de acoplamento vezes o momento, então isso cresce com a energia, ao passo que esse aqui só tem o G2. Então esse vértice ali é dominante sobre esse, mas a gente tem 2 estruturas de vértice. Então é um pouco como a QED escalar. Tem um trivértice e tem um quadrivértice. Certo? Então essa é a estrutura de Young Mills. Depois vamos ver as regras de Feynman direitinho. Mas de qualquer maneira, esse vértice aqui ele é proporcional ao momento. Ele carrega o momento do campo de Young Mills. Ele carrega o momento aqui, tem um kappa mi aqui. Então ele energeticamente, nas altas energias, ele é energeticamente dominante, tá bom? Então a gente para por aqui, temos então uma varredura da estrutura dos modelos que nós vamos estudar. Então na próxima aula vamos começar a desenhar e calcular os primeiros gráficos de cálculo, certo? Então, próxima aula não será dia 1º de junho, vai ser, se Deus quiser, dia 8, com a possibilidade de estar repondo essa aula aqui no dia 1º, tá bom? A aula do dia 1º você reposta no dia 1º. Beleza. Então, estamos sem tarefa hoje, hein? Sem tarefa.
tarefa é repassar a aula de hoje.